Fala, pessoas deste planeta, tudo beleza? Hoje nós vamos falar sobre a desigualdade de Cauchy-Schwarz, que é basicamente uma desigualdade que uma ferramenta poderosíssima que cai muito em Olimpíadas, OBM, IMO, né, a Ibero-Americana de Matemática, etc. No IET e no IME não cai muito esses assuntos, sabe? Esses assuntos de desigualdade. Mas é sempre bom, né? É sempre bom saber por curiosidade, né? Então, o que a desigualdade de Cauchy-Schwarz diz? Se eu tenho um determinado somatório de AIs ao quadrado, com I variando de 1 até N, vezes o somatório de BIs ao quadrado, com I variando de 1 até N, esse produto, ele sempre será maior ou igual ao somatório de AI, BI ao quadrado, com I variando de 1 até N. Ou seja, o que eu estou querendo mostrar aqui? Que A1 ao quadrado mais A2 ao quadrado mais A3 ao quadrado mais AN ao quadrado vezes B1 ao quadrado mais B2 ao quadrado mais B3 ao quadrado mais BN ao quadrado, isso será sempre maior ou igual a A1B1 mais A2B2 mais A3B3 mais até chegar ao ANBN ao quadrado, certo? E a igualdade, ela ocorrerá se somente se AK for igual a KBK. Ou seja, cada termo do A, ele sempre tem que ser um múltiplo do termo do B, certo? Por exemplo, o A1 tem que ser KB1, o A2 tem que ser KB2, o A3 tem que ser KB3, até chegar ao AN, que tem que ser igual a KBN, certo? Então, isso ocorrerá, e isso daí ocorrerá se somente se ocorrer a igualdade. Aí não seria mais a desigualdade de Cauchy-Schwarz, mas sim a igualdade de Cauchy-Schwarz, ok? Esse K ele tem que ser um número real, obviamente. E os próprios A e B, os próprios A e B também tem que ser números reais, certo? Isso daí é uma desigualdade homogênea de quarta ordem, certo? Então, a gente vai demonstrar agora. Existem duas formas de demonstrar a desigualdade de Cauchy-Schwarz, na verdade. Então, eu vou mostrar para vocês aí que estão vendo o vídeo como as duas demonstrações. A primeira demonstração da desigualdade de Cauchy-Schwarz, ela envolve a equação de segundo grau e a sua fórmula resolutiva, que aqui no Brasil é chamada de fórmula de Bhaskara, né? Então, ela é uma demonstração bem simples, mas é uma demonstração muito elegante. A primeira coisa que a gente tem que fazer é partir do pressuposto que esse somatório daqui, de AX mais B, AIX mais BIX ao quadrado, com I variando de 1 até N, ele sempre vai ser maior ou igual a zero, né? Porque qualquer número ao quadrado, ele sempre vai ser maior do que zero. Então, o somatório de vários números ao quadrado, ele sempre será maior do que zero, ele sempre será positivo, né? Então, quando eu tenho esse somatório, eu posso considerar isso, partindo, né, sabendo que cada A e cada B são números reais, não são números reais, certo? E se eu tenho isso daqui, eu vou desenvolver, né? Isso daqui seria o somatório com I variando de 1 até N. Tá, quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo.
Isso daqui tem que ser maior ou igual a zero. A gente aplica então a propriedade do somatório, né? A gente sabe que quando a gente pode separar, né? Quando eu tenho um somatório, quando eu tenho uma soma de n termos, de k termos, e cada termo está dentro de um somatório, eu posso separar, né? Então eu posso fazer isso daqui. Somatório de I variando de 1 até n de AI x² mais 2 somatório, 2 vezes o somatório de AI BI com I variando de 1 até n x mais somatório de BI ao quadrado com I variando de 1 até n. Isso daqui tem que ser maior do que zero. Só que se isso daqui é maior do que zero, isso daqui é uma equação do segundo grau, né? E que isso daqui seria o A, isso daqui seria o nosso B e isso daqui seria o nosso C. Né? Então, como isso daqui ele é uma inequação do segundo grau, e isso daqui ele é maior ou igual a zero, o que eu tenho a dizer? Que o delta, ou seja, o discriminante da fórmula de Bhaskara, ele vai ter que ser menor ou igual a zero. Porque como esses termos aqui sempre serão o primeiro member sempre será positivo, não vai haver raízes, né? Porque vai ser sempre maior do que zero. E se não vai haver raízes, calma, que a câmera aqui tá. Como não vai haver raízes, eu teria então que dizer que o discriminante sempre vai ser menor ou igual a zero. Certo? No caso, se não tiver raiz, vai ter que ser maior do que zero. Então, delta vai ter que ser menor do que então delta vai ser menor do que zero. Se isso daqui for igual a zero, porque existe possibilidade disso daqui ser zero, por isso que eu falei menor ou igual a zero. Se isso daqui for igual a zero, o delta teria que ser zero. Então, por isso que eu estou dizendo. Se isso daqui é maior ou igual a zero, então delta é menor ou igual a zero. Só que quanto é o delta? É b ao quadrado. Nesse caso, B seria isso daqui, né? Esse somatório daqui. Menos 4 somatório de AI vezes o somatório BI. Calma, ao quadrado, com I variando de 1 até N. Isso daqui tem que ser menor ou igual a zero. Certo? 2 ao quadrado é 4. Então, vai cortar o 2 aqui com 4. 2 ao quadrado com 4, né? Então, quando a gente resolve, a gente chega na desigualdade que a gente conheceu. Que o somatório de AI ao quadrado vezes o somatório de BI ao quadrado, ele vai ser maior ou igual ao somatório de AI BI ao quadrado. Certo? Então, é desse jeito que como queríamos demonstrar. A segunda demonstração, ela vai ser baseada na homogeneidade dessa desigualdade, desigualdade Cauchy-Schwarz. Certo? A primeira coisa que eu vou fazer é supor que A1 mais A2 mais A3 mais A4 até o AN ao quadrado, obviamente, a soma dos quadrados, eu vou supor que seja 1. Semelhante analogamente com o B. Certo? Somatório. Soma dos quadrados de cada termo de 1 até n vai ser 1. Eu vou supor isso. Mas o que me garante que se eu supor que cada soma der 1, o que me garante que isso daqui eu posso generalizar? Bem, vamos partir para o caso de cima. Se isso daqui dá 1, e se isso daqui der 1, eu vou igualar 1 vezes 1. Isso daqui, então, é maior ou igual ao somatório daqui, certo? Então, eu tenho que provar que isso daqui é menor do que 1, certo? Mas o que me garante que que isso daqui pode ser generalizado? Bem, isso daqui é uma desigualdade homogênea, né? Ou seja, se eu multiplicar cada termo, cada um dos termos de A e cada um dos termos de B por K, cada um desses termos também será multiplicado por K. Certo? Então, a desigualdade vai permanecer. Certo? Então, por exemplo, se eu disser que isso daqui não fosse 1, fosse, por exemplo, S, e isso daqui fosse T, isso daqui seria a mesma coisa que
T a 1. Isso seria a mesma coisa que eu colocasse o T em evidência, uma determinada soma em que dê 1. Mesma coisa com colocar o S em evidência em que cada soma dê 1. Né? Foi um pouco... tá um pouco difícil de explicar, mas acho que deu para entender, né? Eu vou supor que cada um desses termos dê 1. Certo? Só para facilitar. Certo? Então, o que eu vou pensar? O que eu vou fazer? Eu vou somar, né, cada um dos termos. Certo? Então, eu vou somar. Eu sei que A1, pela desigualdade das médias, MA maior ou igual a MG, eu teria o quê? Eu teria que A1 ao quadrado mais B1 ao quadrado sobre 2, ele terá que ser maior ou igual a AB, A1B1, né? Que seria a raiz de A1 quadrado B1 ao quadrado, né? E tal. Mesma coisa aqui, A2 mais B2 sobre 2 terá que ser maior ou igual a A2B2. Assim sucessivamente até chegar no AN mais BN sobre 2 terá que ser maior ou igual a AN BN. Tá. Então eu vou somar cada uma dessas equações. Certo? Então eu vou chegar aqui a 1 mais B1, que é A1B1 mais A2B2 mais AN/BN. Como isso é uma desigualdade, eu posso dizer que isso daqui é menor ou igual a A1 mais B1 ao quadrado mais A2 mais B2 ao quadrado, mais assim sucessivamente até chegar ao BN. Certo? Só que eu sei que esse somatório daqui dá 1. E eu sei que o somatório dos B's também dá 1. Então isso daqui ficaria 1 mais 1. Menor ou igual 1 mais 1 sobre 2, que é igual a 1. Então é desse jeito que como queríamos demonstrar. Eu queria provar que isso daqui é menor do que 1. Logo, a desigualdade Cauchy-Schwarz ela está provada. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, que eu provavelmente eu vou montar uma parte 2, envolvendo exercícios sobre essa desigualdade, certo? Então, valeu e falou!